Tema da live de hoje, live surpresa, para quem perdeu e entrou agora, caiu de paraquedas. Live surpresa de agora, que está substituindo a live de ontem, que eu não fiz, por motivos de força maior. Mas então, live de hoje, tema de hoje, adesivos universais. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, o que é um adesivo universal? Adesivo universal é vinho velho em garrafa nova. Não sou eu que estou falando isso, eu não tenho essa veia poética toda. Isso é o título de um artigo que é muito interessante, é um artigo de 2015, de um grupo bem forte. Então também não é artigo de fundo de quintal, né? Mas é um artigo com todo esse gabarito e que está dizendo aqui o quê? Que adesivo universal é vinho velho em garrafa nova. Então, por que é vinho velho? Porque o adesivo universal é o adesivo de passo único, que a gente já conhece há muito tempo, é o adesivo autocondicionante de um passo, que eu dou aula sobre ele desde 1900 e bolinha lá, desde a época da minha faculdade eu aprendi, na época do meu mestrado eu já dava aula sobre isso, entendeu? Então, nada mudou, mas é o adesivo universal, né, que hoje em dia está na moda. Então, eu venho dizer, eu trago notícias, trago verdades para vocês. Vou dizer para vocês que adesivos universais são vinho velho em garrafa nova. E vamos falar agora sobre esse vinho velho. Vamos falar sobre esse adesivo universal. O que é o adesivo universal? O adesivo universal é um adesivo autocondicionante, ou seja, um adesivo que não precisa de ácido. Você pode... Quando eu falo você pode, não é a professora Thalita que está falando você pode, não. Quem está falando isso é o fabricante, tá? O fabricante está falando que pode usar sem ácido, está falando que pode usar uma camadinha só, né? Que lá já tem o primer, já tem o adesivo. Então, esse é o adesivo universal que a gente está falando. E ele não é só o autocondicionante de passo único, né? Porque se o fabricante, por exemplo... Se a 3M, fabricante, estivesse me ouvindo falar assim, ia falar assim, não é coisa nenhuma, professora Thalita. Você está falando aí que a gente é vinho velho em garrafa nova, mas o vinho velho, que é o adesivo de passo único, ele não podia ser usado como a gente pode, adesivo universal, a gente pode ser usado com condicionamento total, a gente pode ser usado com condicionamento seletivo e a gente pode ser usado como totalmente autocondicionante. E os adesivos de antes, eles só poderiam ser usados de uma forma. Trocando em outras palavras aqui para vocês entenderem. O adesivo autocondicionante de passo único, que é o vinho velho, ele só podia ser usado sem ácido, certo? E o de agora, o adesivo universal, pode ser usado. Se você quiser passar ácido em tudo, você pode usar ele. Se você não quiser passar ácido em nada, você pode usar ele. E se você quiser usar ácido só no esmalte, você pode usar ele também. Então, por isso que ele é chamado adesivo universal, tá bom? E também tem outra coisa, também dizem que pode ser usado em dentina seca e em dentina molhada, tá? Em dentina úmida. Então, essas são as promessas do adesivo universal, que eu vou hoje conversar aqui com vocês com bases científicas, né? Essa live é surpresa, né? E tem uma surpresa para vocês também depois que eu vou falar. Essa live é surpresa porque eu não avisei para ninguém, só entrei aqui. Bom, então já falei para vocês qual é a questão, qual é o mecanismo, né, qual é a forma de funcionamento do adesivo universal. E o que eu quero falar aqui para vocês? Quero falar para vocês que eu não uso adesivo universal. Por que eu não uso? Porque eu uso adesivo autocondicionante de 2 passos. O que é um adesivo autocondicionante de 2 passos? É um adesivo que você passa um primer que é ácido na dentina, e depois você passa um adesivo sobre isso. E tem um detalhe, eu uso o adesivo autocondicionante de 2 passos, como eu falei para vocês, mas eu ainda faço o condicionamento ácido do esmalte, das margens da cavidade. Então, como é que eu faço? Pensem comigo, estou fazendo uma restauração classe 1, que é a situação mais simples para vocês entenderem. Estou fazendo uma classe 1, aí eu pego um ácido, eu uso o ácido da Ultradent, que é um ácido... que ele eu uso da FGM também, eu uso os dois. Mas quando eu uso da FGM, a ponta da FGM é um rombo desse tamanho assim, ó. Você aperta e já vai ácido na cavidade inteira. E eu não quero isso. Eu quero que vá ácido só em esmalte. Porque hoje em dia, gente, a gente aplica ácido em dentina, é crime. A gente não pode fazer isso. Depois a gente tem uma live só pra isso, não é o objetivo de hoje. Mas estou ensinando pra vocês como é que eu faço, como é que eu uso o meu adesivo. O adesivo que eu gosto, que não é o universal.
eu passo o ácido lá nas margens de esmalte e aí depois eu lavo e seco a cavidade. Seco mesmo, resseco, deixo ela bem ressecada. Professora, mas você vai ressecar a dentina. Não, mas eu não passei ácido na dentina. Eu só não posso ressecar a dentina se eu tiver passado ácido nela. Tá bom, aí resseco. Depois eu venho com uma gotinha do primer, porque o meu adesivo que eu uso, ele é autocondicionante de 2 passos. Então, eu venho com o passo 1 do meu adesivo, que é o primer. Então, eu passo o primer lá na minha dentina e eu não passo de qualquer jeito, eu passo esfregando ele, esfrego bem, aí eu seco o microbrush na gaze para tirar o excesso, esfrego o microbrush seco, esse microbrush seco, ele pega um pouco daquele excesso de primer que eu passei e depois eu jogo um jato de ar, mais ou menos uns 20 segundos, para poder evaporar, né, esse solvente que está ali no primer, certo? E aí depois eu passo uma camada de adesivo, do bonde, né? Ou seja, do passo 2. Oi, Neiva, tudo bem? Acabei de falar que eu uso aqui o ácido da Ultradente, que eu passo só no esmalte, né? E que ele é um bom ácido para fazer isso. Acabei de falar isso. Bom, então, gente, depois que eu faço isso, aí sim eu polimerizo, né? Eu fotoativo esse conjunto. Então, eu expliquei para vocês como é o passo a passo que eu faço, né? Com o meu adesivo que eu uso, que é um autocondicionante de 2 passos. Mas a live de hoje não é sobre isso. A live de hoje é sobre adesivos universais. Aí você pode me perguntar assim, falar, professora, se você não usa esse adesivo, você usa o autocondicionante de 2 passos, ou seja, se você usa o Clearfill, eu uso o Clearfill. Por que você está fazendo live sobre o universal, se você nem usa o universal? Eu tô fazendo a live do universal para você que trabalha numa clínica que tem o adesivo universal e que não tem o Clearfill, porque se você tem a sua, você vai comprar o Clearfill SE. Ou então se você, enfim. Mas eu tô fazendo a live para você que por algum motivo, porque algum professor sei lá, por quê, mas você quer de qualquer jeito usar o universal. Então tá bom, eu respeito sua decisão. Há embasamento científico, existe embasamento científico para você usar o adesivo universal. Então eu vou fazer essa live para poder falar para você usar dentro de um protocolo que vai te dar melhores resultados usando esse adesivo universal, tá bom? Então vamos começar a falar o primeiro. Primeira coisa, existem alguns adesivos universais que estão com uma promessa no mercado de que você pode fazer a aplicação dele sem espera. O que é isso sem espera? É fazer a aplicação imediata. Tipo assim, ó, eu venho com o microbrush, passo o adesivo, fotoativador, pronto, já vem com a resina. Eu não preciso, teoricamente, de acordo com a recomendação do fabricante, eu não preciso esperar alguns segundos para que o adesivo universal interaja com o substrato, dentina e esmalte, né? Para que ele interaja com o substrato antes de eu fotoativar. Isso é uma promessa, tá bom? Agora, tem artigos que mostram que isso não é verdade. Então, entendam que nem tudo que o fabricante escreve na bula, que nem tudo que o fabricante fala no panfleto é verdade. Porque o que o fabricante fala é para você falar assim, nossa, então esse adesivo é bom mesmo, eu vou comprar. Agora, na hora que você fizer e se a restauração cair, ele não, né, os artigos é que vão embasar isso, né, na verdade. Então, um artigo aí esse eu não tenho a data de que ano ele é, mas o nome dele é assim, adesivos universais sem espera, mérito ou exagero, ou seja, é verdade ou isso é um exagero? E qual a conclusão do artigo? Isso é um exagero. Então entendam, quem quer usar o adesivo universal e qualquer outro adesivo também, a gente não pode pegar o adesivo, passa o adesivo na cavidade, fotopolimeriza e já vai colocar a resina. A gente tem que passar o adesivo na cavidade por algum período, a gente tem que esperar, gente. A gente passa condicionador no cabelo, já sai lavando e pronto? Não, a gente não passa um pouquinho no cabelo, a gente não espera aquele tempo para o condicionador ter contato com o cabelo, gente, para depois você enxaguar e aí sim o condicionador agir, não é assim? O adesivo é a mesma coisa, os monômeros, eles precisam ter tempo, principalmente os monômeros ácidos,
eles precisam ter tempo para desmineralizar o substrato e, à medida que desmineraliza, entrar no substrato para que quando eles polimerizarem lá dentro e formar, né, ficar micromecanicamente encaixados lá, engessados lá dentro e por isso promover a adesão, entenderam? Então, por isso que a gente tem que esperar. Tá bom, professor, eu entendi direitinho que a gente precisa de esperar o tempo necessário para que o adesivo interaja com o substrato, seja ele esmalte ou dentina. Mas quanto tempo eu tenho que esperar para que aconteça essa interação? Esse artigo que eu estou citando para vocês, ele esperou 10 segundos. Então, ele mostrou que, embora a promessa do adesivo universal em questão, que era um G Prêmio, parece, que era um adesivo recém-lançado, embora esse adesivo tenha prometido que você pudesse fazer a aplicação imediata dele e já polimerizar em seguida, na verdade, eles conseguiram melhores resultados quando houve a espera de 10 segundos. Então, esperem no frigir dos ovos. Põe um microbrush, esfrega por 10 segundos. E aí depois, lógico, não é só isso, né? Você também vai evaporar todas as outras coisas que eu vou ensinar aqui. Mas de qualquer forma, tem que esperar. Se você vai comprar um adesivo e o fabricante está dizendo que lá você não precisa esperar, então você vai ganhar mais tempo, você não vai ganhar mais tempo. Você vai perder tempo depois quando a restauração cair, você tiver que fazer de novo. Vai perder tempo, dinheiro, confiança do seu paciente e por aí vai, tá bom? Outra coisa, os adesivos universais estão, uma outra promessa deles é que você pode abdicar da aplicação de ácido em esmalte. E o que a gente tem visto por aí? A gente tem visto que os artigos suportam o seguinte, que a gente pode mesmo abdicar da aplicação de ácido em dentina, inclusive eu já falei isso nessa aula de hoje aqui, então eu vou repetir agora, que aplicar ácido em dentina hoje em dia é um crime, né? Então a gente não vai fazer isso. Então a gente não precisa mesmo aplicar ácido em dentina, mas em esmalte a gente precisa, porque os artigos estão mostrando que se eu aplico ácido em esmalte, eu vou ter mais resistência de união, ou seja, eu vou ter um desempenho melhor do adesivo do que eu simplesmente passar só o adesivo sem usar ácido, tá bom? Então, se você trabalha numa clínica e lá tem adesivo universal, você, mesmo assim, mesmo que o fabricante fale que você não precisa de passar ácido nem em esmalte, passe ácido em esmalte sim, tá bom? Então, isso é outra recomendação para você outra recomendação para você usar o adesivo universal. E tem uma outra dica, que é também de um outro artigo também, que eu vou disponibilizar esses artigos para vocês. Então, esse artigo que eu vou falar, ele também está nessa relação dos que eu vou passar. Vou disponibilizar só os resumos, tá, gente? Porque eu não tenho todos os artigos para passar, assim, de uma forma mais fácil. Se você vai passar o adesivo universal ou um adesivo autocondicionante que seja, e você por algum motivo não tem como condicionar o esmalte, é uma região ali onde às vezes é um fundo de uma cavidade, uma classe 2, muito difícil de você conseguir alcançar ali para condicionar o esmalte e ter certeza que você vai condicionar só esmalte, tem uma forma de você conseguir fazer esse condicionamento do esmalte sem usar ácido, ou seja, condicionando apenas com o primer ácido ou com o adesivo universal, que é aplicando sob fricção, ou seja, esfregando o adesivo. Então, você vai esfregar e aí você vai conseguir ter valores próximos do que o que você teria se você estivesse usando o ácido mesmo, entendeu? Então, é assim, você vai usar o adesivo universal, quer usar o adesivo universal? Pode usar. Só que você vai passar ácido em esmalte, tá bom? Tá bom. Se você não quiser usar ácido em esmalte, então pelo menos você vai, no esmalte você vai passar o adesivo esfregando, ou seja, fazendo uma aplicação ativa, tá bom? A gente chama de aplicação ativa, porque aí você vai conseguir resultados parecidos com o que você conseguiria se você fizesse a aplicação de ácido nas margens de esmalte, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, alguns fabricantes dizem de adesivos, aí não são só adesivos universais, de adesivos convencionais de 2 passos,
todos os tipos de adesivo, eles dizem que a evaporação do solvente, que é um passo importante para a gente ter um grau de conversão, ou seja, para a gente ter uma polimerização ótima do adesivo, né? É importante que a gente faça a evaporação do solvente, isso aí é indiscutível. Só que alguns fabricantes dizem que essa evaporação, ela é suficiente por 5 segundos, que é pra gente evaporar por 5 segundos. E já tem muitos trabalhos já mostrando que a gente precisa evaporar esse adesivo de 25 a 30 segundos. Então a gente precisa ficar fazendo a evaporação desse solvente. Agora entenda uma coisa, evaporação do solvente não é você jogar um jato de ar tão forte lá na cavidade do adesivo, que é para o adesivo sair voando para todo lado, não. É um jato de ar leve, só para poder remover a pressão de vapor ali daquele adesivo e favorecer com que o solvente continue evaporando, tá bom? Lembrando que quando for um adesivo que o solvente é água, por exemplo, como é o Clearfiel, que é um adesivo que não é um universal, mas é o adesivo que no início da aula que eu falei para vocês, né, no início da live, o solvente é água. Então, água tem uma pressão de vapor menor, é mais difícil de evaporar. Então, a gente tem que aplicar esfregando, porque isso favorece ainda mais a evaporação do solvente. O solvente atrapalha a polimerização do adesivo. Adesivo não polimerizado, ele não gruda a restauração, ele não retém restauração. Então, você precisa de ter esse cuidado, tá bom? Bom, e o que mais que eu quero falar para vocês aqui também? Em relação ao silano, o adesivo universal, uma das promessas dele é já conter o silano dentro do material, né? Ou seja, quando você for passar o adesivo, quando você for fazer o condicionamento de uma peça cerâmica, você não precisa passar silano, você pode passar o próprio adesivo universal. Isso, os estudos clínicos não mostram que isso é verdade, mostram que isso é mentira. Porque comparando uma faceta de porcelana que foi passado apenas o adesivo universal e uma faceta de porcelana que foi passado o silano puro adicionalmente ao adesivo universal ou sozinho, então os resultados a resistência de união, né, os resultados são muito melhores quando a gente consegue, quando a gente usa, né, esse adesivo, quando a gente usa o... Oi, Paula, eu achei que você estava rindo de eu falando que é mentira, porque é mentira mesmo, né? Não é verdade, é mentira, né? Na verdade, a gente precisa, sim, de usar o silano convencional. A gente não pode usar o adesivo universal como se ele fosse silano, não. Mas, professor, isso é isso que o fabricante fala. É o que o fabricante fala, gente. Mas só que não é porque ele fala porque é verdade, né? É igual o shampoo que fala que faz seu cabelo ficar de não sei de que jeito. O shampoo fala, mas não é por isso que, né? Enfim. Ô, Paula, a live hoje está sendo na sexta. Na verdade, eu não avisei ninguém. É uma live surpresa essa aqui, né? Tá sendo na sexta porque ontem, que era quinta-feira, eu não consegui fazer. Eu ia fazer até de noite também, mas só que aí a minha bebê vomitou de noite. Foi uma confusão. Aí por isso que eu tô aqui hoje. Não avisei, só entrei pra falar sobre esse tema, né? E vai ficar gravado aí depois para os outros alunos poderem ver, né? Então, gente, outra coisa importante também que eu quero falar pra vocês aqui, que é muito importante. Adesivo universal é dependente de material. O que significa ser dependente de material? É dependente de marca. Então, existe adesivo convencional, existe adesivo universal bom e existe adesivo universal ruim. É igual resina bulk fill. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso aí, se vocês estão sabendo, não sei se vocês estão sabendo dessa fofoca aí. Mas tem resina bulk fill que não é bulk fill. Tem resina que é escrito bulk fill assim na embalagem, mas que quando é levado para laboratório para fazer os testes, para ver se colocando um incremento lá de 4 milímetros, se a contração dela é uma contração que é digna dela ser chamada de bulk fill, ela não é. Ela é uma resina que contrai igualzinho uma resina convencional. A única coisa que aquela resina tem de diferente em relação a outra que não é bulk fill é que
Por fora, no adesivo que vem fora da resina, vem escrito bulk fill, só isso. Mas ela não é, né? Então, com isso, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, a marca importa, né? O material importa. Então, tem um artigo, que também tá aí nessa seleção de artigo que eu fiz para vocês, tem um artigo que mostra vários adesivos universais. E o teste com vários. Uns foram muito bons e outros foram muito ruins. Então, eu não posso falar que adesivo universal não presta. Eu não posso falar que adesivo universal é bom. Porque tem adesivo universal que é bom e tem adesivo universal que é ruim. Assim como tem adesivo de 2 passos, autocondicionante de 2 passos que é bom, e tem adesivo autocondicionante, enfim, gente. Em odontologia, muitas coisas são, sim, dependentes de marca, tá bom? Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa sobre adesivos universais. Não, já falei tudo que eu queria. Ah, sim. Por último, eu quero falar uma coisa que não é só de adesivos universais, não. Mas eu quero falar uma coisa que vai explicar pra vocês o porquê que eu não uso adesivo universal. Vou pegar meu adesivo aqui, que deve ter um monte de gente que fica... É tão legal, né, esse negócio de fazer live. Eu acho super legal, gente. Eu não sei vocês, mas eu acho muito legal. Porque é como dar aula, né? Mas só que o único ruim é que vocês não perguntam, né? Isso eu acho ruim. Porque eu fico sozinha, falando. Tem hora que eu tô falando há tanto tempo, eu fico assim, gente, será que alguém tá entendendo alguma coisa? Mas depois eu sei que tá, sabe por quê? Porque depois chove de mensagem no meu direct. Professora, adorei. Professora, bem que eu já tive um caso assim. Professora, bem que semana passada eu fico pensando assim, por que essas criaturas não falaram lá na aula, né? Na live. Porque às vezes a pessoa no direct vai e fala alguma coisa que eu falo assim, nossa, é mesmo, eu devia ter falado isso. Mas enfim, isso eu acho que vai melhorando a cada dia, né? Vocês vão perdendo a vergonha. Eu já perdi minha vergonha, eu morri de vergonha, eu já perdi. Aí vocês vão perdendo a de vocês também. Bom, então, voltei aqui já para poder mostrar para vocês. Esse adesivo aqui é o adesivo que eu uso. Vocês não vão rir de mim, que tem aqui o número 1 e tem aqui o número 2. Meio mais ou menos, mas tem. E esse adesivo que eu uso é o adesivo, é o Clearfill, ó. Clearfill SE. O nome dele é Clearfill SE Bond. Clearfill SE Bond. Se você observar bem, você vai ver que esse é o Clearfill SE Bond Primer. Tá vendo? Tá escrito Primer. Primer, por isso ele é o número 1. Eu não falo pra secretária, me dá o Clearfill SE Bond Primer. Eu falo assim, me dá o adesivo 1. Aí depois eu falo, me dá o adesivo 2, porque aqui já trocou muito de secretária. Se confundir isso aqui, meu amigo, confundir isso aqui já era. Né? Então, por isso que é 1 e 2, que é pra não ter dúvida. Mas enfim, aí esse aqui, ó, ele é o Clearfill, leia na embalagem. Por isso que eu tô colocando aqui, tentando focar pra você ver. Clearfill SE Bond, tá bom? E, peraí que eu vou pegar o ácido, porque eu não peguei o ácido. Ó, aqui o ácido. Então, esse aqui é o ácido que eu falei, né? Que eu falei até da Neiva, que a Neiva vai gostar. Esse aqui é o ácido da Ultradente que eu uso. Mas aí a Neiva também não vai gostar, mas também tem o Condac 37 que eu também uso da Ultradente, que é mais, eu não sei se é mais barato, mas eu acho que pelo menos é mais popular, né? A gente conhece mais, também uso esse ácido. Qual é a diferença? É que essa pontinha aqui é bem fininha, então eu consigo passar só, por exemplo, se eu tenho um dente aqui, ó, eu consigo passar só na, vamos supor que isso aqui era uma cavidade, só na cavidade, na margem da cavidade aqui, ó. Agora esse aqui, como a ponta é grossa, se eu fizer assim, ele vem e já vai em dentina, não vai só no esmalte como eu quero, como eu queria fazer aqui com o da Ultradente. Então, o que eu faço? Quando eu não tinha esse aqui ainda, porque eu fui comprar esse aqui só no Bridges agora que eu comprei ele. Mas o que eu fazia? Eu tirava essa ponta e aí eu comecei a pegar, eu pegava uma ponta mais fininha e colocava nesse daqui, faz o mesmo efeito, gente, a mesma coisa, na minha opinião, tá? Eu tô falando isso porque coisa que eu mais sou contra é professor que chega em curso e fica assim, olha, você tem que usar esse material, você tem que usar esse material. Não. Tudo é ácido fosfórico, dos dois. Tem coisa muito ruim no mercado. Mas aqui são 2 bons ácidos. E eu não sei a diferença de preço, mas eu acho que esse aqui é mais caro, tá?
Qual a diferença grande, realmente? Impossível trabalhar. A ponta desse é muito grossa. Se você arrumar uma pontinha fininha para colocar aqui, esse funciona muito bem. Por muitos anos eu fiz condicionamento seletivo de esmalte com esse Condac 37 aqui, da FGM, e dá certo. Não tem problema nenhum. Mas hoje eu tô usando esse daqui, tá? Muita gente gosta mesmo, Sabrina. Muita gente falou pra mim, falou assim, nossa, você vai ver a diferença, e realmente é um bom ácido, sim. Bom, vamos lá. Então, o que eu uso? Eu uso isso aqui, ó. Então, como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Tá aqui o dente. Aí eu venho, ácido fosfórico, lavei, sequei. Primer, esfrego bem, ou seja, aplicação ativa. Depois, seco com jato de ar durante 25, 30 segundos. Professora, você conta? Você tem relógio no seu consultório? É claro que eu tenho relógio, é claro que eu conto. Eu olho pro relógio, eu conto. Antigamente eu contava também o tempo de água. Quando eu condicionava dentina, eu tinha que lavar a dentina pelo mesmo tempo que eu condicionava o ácido. Então eu passava o ácido, aí ficava 30 segundos no esmalte. 15 segundos em dentina, ficava olhando. Aí depois eu tinha que lavar por 30 segundos. Aí eu ficava com a tríplice apertada aqui, ó, e olhando lá, esperando dar 30 segundos. Então é claro que eu conto, a gente conta sim. 30 segundos, 25 a 30 segundos ali evaporando o primer. Pronto. Aí depois que eu evaporei o primer, eu venho aqui com o adesivo e passo a última camada. Por que eu tô falando desse adesivo, sendo que a aula nem é de adesivos nem é desse adesivo aqui do Clearfill, que é um autocondicionante de 2 passos? Por que a aula nem é de Clearfill e eu tô explicando como é que eu uso o Clearfill, sendo que a aula é de adesivo universal? Porque eu quero explicar pra você por que eu não gosto, né? Por que eu não uso adesivos universais. Porque é o seguinte, aqui eu tenho um adesivo universal da Ivoclar, chama Tetric N-Bond Universal. Professora, se você não usa, por que você tem ele? Que eu ganhei, tá? Aí eu tenho aqui esse adesivo aqui, certo? E aí, eu vou mostrar a diferença pra vocês. Como que se usa esse adesivo? Se usa assim, ó. Vou ensinar pra você como que você usa um universal, caso você tenha um universal no seu consultório e você trabalha lá, você trabalha na clínica de outra pessoa, certo? Você trabalha na clínica dos outros, você não tem como levar seu adesivo. Lá tem o universal, então vou ensinar pra você como é que é pra você usar o universal. Aí você vai lá, passou o ácido só em esmalte, aí lavou, secou, passou isso aqui, pronto, acabou. É só isso que você vai fazer. E eu, usando esse aqui, como é que eu faço? Mesma coisa que você. Eu passei aqui o ácido só em esmalte, eu lavei, eu passei o primer e eu passei o adesivo. Então, veja que a diferença entre usar esse, que é o que eu uso, e usar esse, que é o universal, que é o tema da aula de hoje, a única diferença entre os dois é que, nesse caso, que é o meu caso, eu uso isso, que é o bonde. Então, a grande vantagem entre usar o adesivo que eu uso e usar o adesivo universal está nessa garrafa. E o que tem dentro dessa garrafa? Tem uma camada hidrófoba. O que é uma camada hidrófoba? É uma camada de adesivo com monômeros hidrófobos. Em outras palavras, é uma camada de adesivo que não gosta de água. É uma camada de adesivo que sofre menos degradação da água. Então, ela vai sofrer menos sorção e solubilidade. Ela vai dissolver menos na saliva, na boca, na alimentação. Estão entendendo? Isso aqui é muito bom. Isso aqui torna a camada adesiva muito mais confiável. E no adesivo universal não tem isso. Vocês estão entendendo? Então, professora, mas se todo mundo sabe disso, professora, ou só a senhora que sabe disso? Todo mundo sabe disso. Todo mundo. Os melhores professores sabem disso, os grandes pesquisadores sabem disso. Mas, professora, se todo mundo sabe disso,
Então, por que tá todo mundo vendendo esse adesivo universal como se fosse a melhor coisa do mercado e como se fosse uma grande revolução? Como se fosse, assim, a última coisa. Por quê, gente? É uma coisa um pouco triste. Primeiro porque a indústria sabe que o dentista não estuda. E aí ela vende o que ela acha que vai facilitar. Ela vende o que enche os olhos do dentista. E o que enche os olhos do dentista? É o que encheria o meu olho também. Enche os meus olhos também. Se eu não estudasse, falasse assim, ó, esse aqui, compra esse aqui, porque esse aqui você vai gastar menos tempo, você vai fazer mais fácil e você vai ter menos, sei lá, você vai gastar menos tempo evaporando, você vai gastar menos tempo fazendo não tem que fazer várias camadas, é muito melhor, é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático. Todo mundo quer o mais rápido, mais prático. Eu também quero, mas só se não ficar pior, só se a minha restauração não ficar pior. Mas eu tô aqui para falar para vocês que fica pior. E fica pior porque não tem essa camadinha aqui, tá bom? Professor, e se eu comprar esse adesivo e passar essa camada, dá certo? Tem artigos, inclusive na seleção de artigos que eu separei para vocês, tem um artigo sobre isso, usando a camada hidrófoba, né? Que usa, acho que é Heliobond, usa uma camada hidrófoba que é equivalente a usar isso daqui. Dá certo, mas eu vou te falar uma coisa, não vende isso aqui separado, entendeu? Só vende junto. Mas é melhor isso do que isso? Não é melhor. Então, por isso que eu tô dizendo para vocês que isso não tem vantagem nenhuma em relação a isso. E veja que eu não tô falando de marca. Eu não tô falando de marca, porque essa é a marca que eu uso. Isso aqui pra mim, isso aqui. Se falasse assim, ô Thalita, você vai ter que escolher alguma coisa pra você. Você vai ter que trocar a marca de tudo no consultório, você só não pode trocar a marca de uma coisa. Eu não troco a marca desse adesivo. Agora, isso daqui eu não tô falando mal disso aqui, isso aqui eu ganhei, entendeu? Senão eu usaria qualquer outro adesivo universal, ele serve, não tô falando mal desse adesivo dessa marca, não é isso não, tô falando de adesivos universais de uma maneira geral, tá bom? Bom, já falei tudo que eu queria falar hoje, tá? Vocês entendam que não ficou um pouco confuso, talvez, porque não tem como ser menos confuso do que o que foi, porque adesivo por isso que ninguém quer saber, por isso que a empresa tá vendendo isso aqui que nem água, porque ninguém gosta de estudar adesivo, entendeu? Então, uma vez que ninguém gosta de estudar, ninguém tem muito como entender, todo mundo vai pelo que todo mundo tá falando. Então, por isso que ficou um pouquinho mais confuso, quem tiver dúvida pode me perguntar, tá? E os artigos. Entendam bem uma coisa, o que é essa seleção de artigos que eu separei para vocês. Eu peguei alguns artigos muito rápido, gente, eu tenho muito pouco tempo, então vocês vão me perdoar, porque não é nada, assim, bonito, nem, assim, feito escrito com papel timbrado, nem nada. Eu só peguei um monte de artigos, saí copiando e colando no Word rapidinho, passei o Google Tradutor, porque eu sei que vocês têm alguns, né? Eu sei que alguns têm dificuldade de ler em inglês, então nem fui eu que traduzi, porque eu nunca ia ter tempo de digitar tudo, eu só passei o Google Tradutor. E aí eu vou falar pra vocês, quando vocês lerem gravação em esmalte, é condicionamento em esmalte, tá? Quando ele fala gravar, quando o Google traduz gravar, quer dizer condicionar, né? Fazer o condicionamento ácido em esmalte. E grifei de amarelo pra vocês a parte mais... Tá em português, tá grifado de amarelo. Tem comentários meus, que eu abri uns balõezinhos e coloquei comentário, tá? Como eu fiz tudo muito rápido, depois eu li de novo, eu vi que tem alguns artigos que estão repetidos. Mais ou menos, são 20 e poucos artigos, tá? De coisas muito, muito atuais, muito importantes, reflexões muito importantes que a gente tem que ter acerca de adesivos universais e adesivos de uma maneira geral também, tá? Quem não sabe nada de adesivo, não tem como saber alguma coisa de adesivos universais. Quem não sabe nada de adesivo autocondicionante, também não, porque isso aqui é um adesivo autocondicionante. Não se esqueçam disso. Isso aqui, antes de tudo, é um adesivo autocondicionante. Só que de um passo só. Dentro dessa garrafa, tem esse e esse. Só que isso aqui, eu não sou a primeira pessoa a falar isso, né? Outros professores já falaram. Só que isso aqui é como se fosse um shampoo 2 em 1. Né? Eu tenho certeza que nenhuma das meninas que está assistindo essa aula agora lava a cabeça com shampoo e condicionador 2 em 1, né? Não dá certo.
Então, vocês fazem como? Primeiro o shampoo, depois o condicionador. Então, saiba que isso aqui também não dá certo, tá bom? Então, é isso e até a próxima.